Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 26 de setembro, 6 horas e 33 minutos, 26 de setembro de 2022, né? Então, inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Obrigado aí por estarem comigo todas essas manhãs. Diário de Bordo sempre começando aí entre 6 e 6 e meia aproximadamente, mais tendendo para 6 e meia sempre, mas sempre muito bom falar com vocês. Um abraço ao Paulo, Rodrigo, né? A Dan Prates, né? Aqui conosco também, o outro Rodrigo, né? O Ricardo, Renato, Marcelo. É sempre muito bom aí estar com vocês, né? Tem um MacGyver aqui também, né? Interessante aqui, né? O Márcio. Gente, hoje vai ser, de certa forma, mais curto, né? Aqui. Eu vou ter que sair para fazer uma série de atividades hoje de gravação. Vamos sair lá vamos para o Brás. Hoje eu vou estar no Brás, né? Eu com a Carla Zambelli estaremos no Brás, né? Hoje à tarde. E é muito bom, né? Estar com vocês. Dias muito cheios, né? Muitas coisas sendo feitas agora nessa reta final, né? Para a eleição. Falta agora literalmente menos de uma semana. E eu sou, para quem não me conhece, né? Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, né? Bem-vindos aí, quem está chegando aí ao Diário de Bordo, bem-vindos. Hoje o tema do Diário de Bordo é falar sobre voto útil. O que é isso? Qual a importância desse voto útil e por que agora, nessa fase final, é o momento de se decidir, né, sobre essas coisas. E eu gostaria de convidá-los a participar aqui também desse meu canal de Instagram, @astropontes. Então tem aí toda uma sequência de vídeos que estão acontecendo, né, todas essas manhãs. Deem uma olhada, olhem nos vídeos, né, vejam propostas, principalmente propostas é muito importante, né, e essas propostas estão aí nos vídeos anteriores, nos dias anteriores. Eu já falei sobre o Senado, sobre as funções de senador. Eu já falei sobre a organização do país, organização política, que a gente costumava ter isso aí nas aulas de USPB, né? O que é forma de governo, o que é regime de governo, o que são sistemas econômicos sociais, as vantagens e desvantagens. Já falei aqui sobre toda a parte de corrupção do PT na época lá, né, dos anos do PT. Falamos sobre o que era o petrolão, que consumiu aí quase 50 bilhões do povo, né, que acabou entrando aí para o bolso de alguém. Falamos sobre os fundos de pensão, mais de 50 bilhões também, né, dos fundos de pensão. Falamos sobre o mensalão, falamos sobre todas essas coisas que foram comprovadas na época do PT, né, uma série de corrupção daquela época. Falamos sobre por que o sistema socialista, o sistema comunista, de sistema econômico social não funcionam, né? Expliquei com detalhes em outros vídeos aí. Então, obviamente, com essas duas coisas, você vê a lógica aí de não se votar, né, na esquerda, não se votar no PT, porque a gente não quer que caia o Brasil da mesma coisa que tem acontecido aí com outros países que adotaram esse sistema socialista ou comunista, né? E toda a sequência disso, tanto os prejuízos da parte econômica, que o país vai à bancarrota, perde empregos, as pessoas ficam sem dinheiro, ficam na miséria, e uma oligarquia, vamos dizer assim, ali em cima, cheio de dinheiro, bilionários, e o restante todo ruim. A gente já viu um ensaio disso aqui no Brasil, né? Então, nunca mais a gente tem que entrar numa situação dessa, não pode mais entrar nisso aí. Também veja a Nicarágua, né, na parte de regime de governo, como vai tendendo da democracia para um totalitarismo, né, que persegue religiões, persegue imprensa e etc. Então, eu falei já sobre isso aqui em vários vídeos, então olhem aí nos vídeos também. Outra coisa que eu falei também aqui, né, foram sobre as realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, falei sobre realizações do governo Bolsonaro, falei aqui também a respeito de o que é a reforma tributária, para que serve, como que acontece, quais cuidados que a gente precisa ter aqui para proteger o nosso estado de São Paulo, né, as nossas universidades também. Falei a respeito de como que são as ideias, uma série de considerações, ideias a respeito de pessoas na vulnerabilidade, que estão na vulnerabilidade,
que precisam de Auxílio Brasil, que precisam de pessoas que estão na rua e etc., como fazer isso aí, né? Falamos a respeito da parte de propostas a respeito de saúde, propostas a respeito de educação, propostas de segurança pública. Então, nesse canal aqui, @astropontes, tem muita informação. Então, passem para os seus amigos, passem, né, isso aí, passem nas suas redes sociais, usem o seu WhatsApp. Se você tiver menos de 10 listas de WhatsApp, está muito baixo. Então, passem no seu WhatsApp, né, passem essas coisas todas que são importantes, né, para que vocês participem, né, e possam também contribuir durante essa semana agora, né, faltando pouco tempo para nossa eleição. Então a gente precisa aí não só do seu voto, mas também que você distribua a informação correta para convencer aquelas pessoas que estão indecisas, por incrível que pareça, tem muita gente indecisa ainda. Então, para convencer essas pessoas, para trazê-los para a consciência, vamos dizer assim, e saber, né, que realmente existe aí uma opção muito boa, que é a continuidade do governo Bolsonaro. É aqui o Tarcísio aqui em São Paulo, eu no Senado, o astronauta Marcos Pontes 222, e os nossos deputados que apoiam, né, a vida, apoiam Deus, pátria, liberdade, né, apoiam a família. Isso é muito, muito importante. Bom, falado tudo isso, então vamos começar aí nesse tema de hoje, voto útil. De onde saiu esse tema? Né? Surgiu na semana passada, eu estava lá no ABC e na prévia de uma entrevista, conversando ali com alguns dos repórteres, os jornalistas lá, eles me perguntaram assim, pô, o que você acha de voto útil aqui nessa coisa? E aí eles ficaram falando, nós ficamos conversando a respeito disso, né? E a resposta está lá no Diário do ABC, vocês conseguem ver aí, tem essa reportagem, o que eu falei a respeito disso lá. Mas na prática, o que acontece com essa história de voto útil, que o pessoal começa a falar aqui? Vamos supor, você gosta de um candidato, mas aquele candidato, você se alinha, gosta daquele candidato, mas aquele candidato ou aquela candidata não tem chance de vencer, não tem nenhuma chance de vencer. Você vai vendo, vai acompanhando ao longo das pesquisas, você vê que aquele candidato não vai ter chance de vencer. Está lá abaixo de 10% o tempo todo, tipo assim, não vai dar para vencer. Aí tem os outros candidatos que estão lá na frente. Você vai ter que fazer uma escolha, né? Qual daqueles 2 ou 3 candidatos, geralmente 2, quando você tem aí uma polarização, como acontece no Brasil, né? Uma polarização entre o lado de PT, corrupção e etc., né? Apoiado lá pelo Lula, os candidatos que o Lula apoia, né? Então, quem gosta de corrupção, quem gosta de ideologia de gênero, quem gosta de aborto, quem gosta de todas essas coisas ruins, estão lá do lado do Lula. E tem o lado do presidente Bolsonaro, né, que defende vida, defende não aborto, é contra aborto, é contra ideologia de gênero, é contra drogas, é contra corrupção, tem esse outro lado. Então você vê ali, né, com qual desses lados você se alinha mais? Que tipo de país você quer ter aqui? Você quer ter uma Venezuela ou você quer ter uns Estados Unidos, por exemplo, quer ter, né, um país de uma Dinamarca, ou quer ter uma Coreia do Sul aqui com desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovações, um país super avançado? Você prefere viver numa Coreia do Sul ou você prefere viver numa Coreia do Norte, né? Ou você prefere viver ali na Venezuela, né? Então você tem que fazer essa escolha, né? Basicamente é isso que acontece e essa é para o seu futuro. Aí você vê lá, mas eu gosto daquele candidato, né? Vamos supor, eu não me alinho muito com nenhum desses 2 candidatos, né? Com Lula ou com Bolsonaro, mas eu gosto lá, sei lá, da Simone Tebet, eu gosto lá do Ciro, alguma coisa assim do tipo. Vamos supor que aconteça isso. Mas você vê que eles não vão ter chance de vencer, não vão ter chance de chegar lá no segundo turno. Ou aqui em São Paulo, né? Você tem o Haddad do lado da corrupção, né? Do lado do PT, e você tem o Tarcísio do lado do progresso do Estado, né? Do lado vamos dizer assim, de transformar o Estado de São Paulo numa Coreia do Sul, numa região super desenvolvida. Você prefere viver numa região desenvolvida ou prefere viver na Venezuela? Aí você olha lá atrás e fala, quais são os outros candidatos que estão lá, né, no final, né?
Bom, esses outros candidatos que estão lá, pô, eu gosto dele, mas sabe como é que é? Eu não consigo, eles nunca vão conseguir. Então você faz uma escolha e você escolhe aquele candidato que se alinha parcialmente com aquilo que você acredita. Não é o ideal, vamos dizer assim, mas é o que alinha. Principalmente se você quer evitar que uma outra coisa aconteça. Você quer evitar que tenha corrupção no Brasil? Você quer evitar que tenha corrupção em São Paulo? Você quer evitar que candidatos corruptos, por exemplo, vão para o Senado? Então você tem que, mesmo que você não se alinhe completamente a mim, vamos supor, no Senado, eu sou a sua escolha, né? Porque eu sou contra a corrupção, eu sou contra ideologia de gênero, eu sou contra aí a drogas, liberação de drogas, etc. Então, vamos supor que você goste da Janaína, mas ela não vai ter chance de vencer, porque ela está lá abaixo, né, de 10% e nunca não vai sair dali. Então, você pega e fala assim, não, eu vou votar no astronauta Marcos Pontes, que ele representa a direita. Na verdade, eu sou o astronauta, eu sou o candidato do presidente Bolsonaro aqui em São Paulo. Então, eu represento, né, a direita, eu represento o presidente aqui. Então, nós precisamos juntar esses votos todos, né, em torno da minha candidatura para que eu consiga vencer lá o Márcio França com sobra, né? Então, se você está pensando em votar em Janaína, se está pensando em votar no Melão, por exemplo, se você está pensando em votar no Edson, no Aparecido, né, então traz o seu voto para mim, que dessa forma a gente vai conseguir vencer. E você não se alinha, obviamente, se você é contra, está pensando em votar em Janaína, está tentando pensar no Edson Aparecido, está pensando em votar no Melão, ou em outros candidatos desse jeito, e você é contra a corrupção, você é contra a ideologia de gênero, eles não vão ganhar. E eu tenho chance de ganhar, né, bastante chance de ganhar lá do Márcio França. Então, traga o seu voto, né, para mim, aqui, que eu vou conseguir vencer e com sobra lá o Márcio França. Isso aí que a gente chama de voto útil, né? E a gente precisa se juntar agora para tirar o Brasil desse rumo de, né, trazido pelo PT, de corrupção, né? Esse negócio, imagina seu filho, sua filha vai para a escola, chega lá, vai ter que usar o mesmo banheiro que um meninão lá. Essas coisas não dão certo. A gente sabe que não dá certo, sabe que os países todos que seguirem esse caminho afundam, né? Se você quer preservar seu emprego, se quer preservar sua empresa, se você trabalha com agronegócio, se você é militar, né? Se você é a polícia militar, polícia civil, né? Você sabe que esse pessoal de lá apoia bandido, não apoia a polícia, né? Você sabe o que eles apoiam, que é completamente contrário, o que é bom para ele. Então, você precisa trazer, né, os seus votos aqui para mim, no Senado, que eu vou lá e vou combater essas coisas lá no Senado. Eu não tenho nenhum rabo preso, não tenho nenhum processo, né, não tenho um tipo de processo grande. E se você observar os candidatos aí, eles têm esses processos enormes. Basta você usar a internet que você vai ver, né? Você vai ver esses processos. Então, ficha limpa é muito, muito importante no Senado, tá bom? Então, gente, eu gostei, alguém falou a ideia do Tarcísio fazer uma live, né? Fazer eu e o Tarcísio. Eu vou conversar com ele, aqui ele também está com a agenda louca, assim, né? Muita coisa, mas eu vou conversar com ele sobre isso, de repente a gente consegue fazer essa live, né? E certamente vocês já viram o Tarcísio falando muitas vezes a respeito de mim, né? O Tarcísio, obviamente, meu amigo, me apoia, nós formamos essa equipe aqui, presidente Bolsonaro lá, 22, Tarcísio, número 10, eu aqui, né, astronauta Marcos Pontes, número 222, para o Senado, é fácil lembrar, 222. Então, esse é um time, nós temos um time formado, e aí nós temos nossos deputados federais e estaduais para nos apoiar, aqui, então, precisa escolher os deputados estaduais, olhe os deputados estaduais com carinho, porque esses deputados estaduais é que vão apoiar o Tarcísio aqui em São Paulo, né? Você não pode ter, por exemplo, deputados que virem as costas para vocês ou virem as costas para o Tarcísio, né? Como aconteceu, né, no caso da própria Janaína, quando ela foi eleita lá em 2018, né, na onda do Bolsonaro, e ela chegou depois, né, durante a pandemia, e basicamente pediu para o presidente sair, pediu para o impeachment do presidente, essas coisas assim. Não é assim que se trabalha, né? Ela poderia, se ela discorde de alguma coisa, poderia muito bem ir lá conversar com o presidente, olho no olho, pessoalmente, falar, discordo, eu acho que o melhor rumo é esse daqui, assim, assim, sabe? Né? Mas
virar 180 graus assim é muito ruim. Também, na hora de ter aumento durante uma pandemia, o Dória propõe aumento de impostos aqui, coloca esse aumento de impostos. Ela foi o tempo todo contra, falava quando de repente vota a favor de aumentar impostos em São Paulo, para uma população que já estava com fecha tudo, já estava perdendo emprego. Os empresários, né, numa situação terrível, né, e com isso vai perdendo mais emprego, vai perdendo poder econômico do Estado. Pega, aumenta, vota para aumentar o imposto, isso é sacanagem, é votar contra a população. Então, não dá para ser desse jeito. Então, a coisa que você pode contar, né, comigo lá no Senado é fazer sempre o melhor aqui para o Estado, para a população do Estado. Então, eu vou brigar lá para melhorar, vamos dizer assim, o ambiente de negócio do Estado. Como é que é isso aí? Bom, a gente tem uma série de leis, tem uma série de propostas que ajudam a melhorar isso aí. Reduzem impostos para as empresas, quando as empresas podem trazer mais investimento, mais empresas vão se instalar aqui, mais empresas significa mais empregos significa bom para todo mundo, né? Então, eu tenho conhecimento técnico suficiente para ir lá discutir qualquer tipo de assunto técnico com os outros parlamentares para poder ajudar a convencê-los da importância de se votar num outro projeto, né? Isso aí eu fiz durante o meu período como ministro para convencer o Senado, que estava parado lá 6 anos, o PL 79, né, que transforma o regime de telecomunicações de concessão para autorização. É um assunto extremamente técnico que os parlamentares lá não tinham condição de analisar com profundidade. Então eu fui como ministro lá, com a minha equipe, conseguimos trazer à luz, vamos dizer, para esse tema, tecnicamente, um termo de engenharia muito importante, e por causa da aprovação do PL 79, nós tivemos então a possibilidade de ter aí o leilão de 5G, e hoje está tendo a instalação de 5G, mas foi graças ao meu trabalho no começo lá, para ir lá e convencer, tirar esse negócio da gaveta que estava 6 anos parado lá no Senado. Da mesma forma, o acordo de salvaguardas tecnológicas estava 20 anos parado no Congresso, e o Brasil desperdiçando Alcântara, né, e parado por razões que o pessoal lá não entendia, simplesmente tecnicamente como é que funciona um centro espacial. Então tive que ir lá, fui muitas vezes no Congresso para explicar, conversar com os parlamentares, usar o meu conhecimento técnico para trazer todo mundo à luz, vamos dizer assim, né, e falar assim, olha, é assim que funciona, é por isso que precisa aprovar esse acordo de salvaguardas. Ele não fere nem um pouco a soberania nacional, não tem nenhum tipo de problema com quilombolas, nada disso, né? Então fomos lá, explicamos, conseguimos então a aprovação depois de 20 anos esperando no Congresso. Por causa do conhecimento técnico, a gente conseguiu convencer os parlamentares para votarem a favor, e com isso hoje o Centro Espacial de Alcântara pode produzir de 3 a 3,5 bilhões de dólares, né, para o programa espacial, porque o centro começou a operar em modo comercial. Esse ano já vai ter lançamento de foguetes da Coreia do Sul de lá, né? Então dá para ver a importância de ter conhecimento técnico. Isso eu tenho. Tem outra parte muito importante que precisa levar em conta, né? Para quem perguntou aí, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, é fácil de lembrar, número 222. Vocês estão aí dentro do diário de bordo, eu faço todo dia. Entre nesse canal, vejam os vídeos anteriores, tem muita coisa importante lá para vocês verem aí a respeito das minhas propostas, do que eu defendo, quais são os meus valores e as diretrizes do meu trabalho têm sido durante a minha vida inteira. Então, acompanhem lá. Outro ponto muito importante a respeito das minhas qualificações como melhor senador aqui para São Paulo é o seguinte, né? Pensem no aspecto internacional. São Paulo precisa trazer empresas para cá, né? Além de tudo que a gente vai fazer aqui em São Paulo, junto com o Tarcísio, como reduzir impostos, melhorar o ambiente de negócio aqui, nós precisamos atrair empresas para cá. Empresas internacionais, grandes, que produzam muito emprego aqui para os nossos paulistas, nas cidades do interior, né? Eu sou do interior, eu acho que é importante a gente levantar o interior, né? Então, como que eu consigo fazer isso? Bom, eu sou um astronauta, eu sou o único astronauta brasileiro profissional, eu sou da turma da NASA. Se quiser saber a diferença de um astronauta profissional, basta você olhar NASA, né? É formado na NASA, né? Se não é formado na NASA, ou não é formado lá na Rússia, é muito difícil você conseguir, né? Você não tem um astronauta profissional que não acontecer isso aí. Então, eu sou um astronauta profissional da turma 17 da NASA, o primeiro brasileiro astronauta profissional, o primeiro
astronauta profissional, representar um país do hemisfério sul do planeta Terra. E eu sou paulista, eu sou nascido em Bauru, mais especificamente nascido na periferia lá de Bauru, com um pai que era faxineiro. Então, eu tenho uma credibilidade muito grande lá fora do país. Com essa credibilidade, eu consegui levar o Ministério de Ciência e Tecnologia, primeiro, a minha função de astronauta e minhas credenciais e meu histórico, vamos dizer assim, de astronauta lá fora, abria caminho para a função de ministro. Então, primeiro, isso é importante levar em conta. A gente fez muitos acordos internacionais importantes para o país, né, no Ministério de Ciência e Tecnologia, graças à minha facilidade e credibilidade internacional. E tem até coisas simples, como poder falar inglês perfeitamente, que é uma dificuldade, né, geralmente para as pessoas irem para lá e fazer essas negociações, se tiver que fazer com tradutor. Eu não consigo falar naturalmente com todos eles, explicar tecnicamente a importância dos acordos, então, e conseguir vantagens para o Brasil. Por exemplo, eu consegui colocar o Brasil no programa Artemis, que é a ponta de lança da exploração espacial do planeta Terra. Então, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ingressar. Obviamente, eu tenho uma facilidade de contato, 20 anos na NASA, de fazer esses acordos com a NASA. Eu fui lá, conversei com a NASA, né, conversei com o Departamento de Estado americano e conseguimos encaixar, né, o Brasil no programa Artemis como primeiro país da América do Sul. Qual a vantagem disso? A vantagem é que hoje os nossos pesquisadores brasileiros, as nossas empresas, startups, alunos, podem participar, né, desse programa. O que é esse programa? Esse programa é o retorno à Lua em voos tripulados a partir de 2025 e da Marte em voos tripulados a partir de 2035. Inclui a construção da estação espacial Gateway ao redor da Lua, vai ficar orbitando a Lua. Inclui voos de Deep Space, né, espaço profundo também, para asteroides e outras coisas. Ou seja, está no topo da exploração espacial do planeta, com toda a tecnologia que isso significa. Com isso, os nossos pesquisadores vão poder trabalhar junto com os maiores pesquisadores do planeta, né, em termos de exploração da Lua, em termos de exploração de Marte, exploração de espaço profundo, astrofísica, tudo isso. Então a gente conseguiu colocar, então os nossos pesquisadores vão participar disso. Junto com isso vão os nossos estudantes também de engenharia e estudantes universitários, e também aqueles que estão pesquisando nas universidades, fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, vão poder fazer pós-doc nos Estados Unidos, em outros lugares, como parte do programa. A gente pode ter outros astronautas sendo selecionados aqui no Brasil, né? Isso é um dos meus sonhos aqui no Brasil, para falar a verdade. Além disso, empresas brasileiras vão poder construir sistemas e subsistemas. O ITA, né, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, universidades também vão poder participar, logicamente. E o ITA, onde eu estudei, eu sou engenheiro do ITA, né? E o ITA tem lá o laboratório. A gente investiu no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós investimos recursos lá dentro do ITA para ter um laboratório espacial muito bom. Quem for visitar lá o ITA, não esqueça de visitar o laboratório espacial ali também. Lá tem desenvolvimento de satélites, e agora também começando com foguetes, mas desenvolvimento de satélites é importante porque o ITA já está desenvolvendo, saibam vocês, um satélite para orbitar a Lua. Isso vai ser parte do programa, né, Artemis. Outra iniciativa muito interessante, parte do Senai, né? Meu Senai, eu estudei no Senai, eu adoro o Senai, com cursos profissionalizantes, já falei sobre cursos profissionalizantes aqui, a importância disso para tirar jovens da periferia, como era meu caso, e dar a eles autoconfiança, um pequeno salário, autoestima, emprego logo na sequência. Então tem toda uma proposta feita, eu já estava trabalhando disso no Ministério de Ciência e Tecnologia, agora eu trago aqui para São Paulo para que todos os jovens do ensino médio do estado de São Paulo consigam se formar já com um curso profissionalizante e um emprego na mão. Então vamos tirar essa galera que, como eu, estava lá na periferia, então vamos tirar da periferia, tirar do alcance dos bandidos, tirar o alcance do crime e colocá-los numa vida reta, numa vida que tenha sucessos, felicidades e assim por diante. Bom, o fato é que agora, né, o Senai já está, né, trabalhando, conversei lá com o Senai Nacional e eles já se engajaram aí para construir junto com indústria, junto com startups, junto com universidades, um rover, aquele tipo um rover. Imagina um carro com rodas, né,
para andar na superfície da Lua, que possa colocar equipamento sobre esse veículo, equipamentos diferentes, né? Pode trocar um equipamento ou outro, depende do país que queira utilizar, como um multiusuário para fazer pesquisas na Lua e depois em Marte também. Então tem muita coisa do programa Gateway que foi feito graças à minha credibilidade internacional, e essa mesma credibilidade internacional eu vou trazer aqui para São Paulo para trazer negócios, para ir lá conversar com empresas. Lembra que eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, que não é fácil, isso é uma indicação, vamos dizer assim, tem que ser aprovado por todo o conselho. Então, eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. E o fato de ser astronauta, o primeiro astronauta do hemisfério profissional do hemisfério sul do planeta Terra, isso aí me dá uma credibilidade lá fora, que eu consigo trazer para aqui, para São Paulo agora como senador, ir lá e trazer negócios aqui, trazer novas empresas, trazer mais empregos, e isso vai ser feito de uma forma estruturada, de maneira que a gente consiga distribuir pelo interior de São Paulo, né, crescimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, fazer com que as cidades também, principalmente as cidades pequenas. Ontem eu passei por Conchal, né, uma cidade de 30 mil habitantes, ali um abraço aí a todos de Conchal, né, maravilhosa recepção, adorei estar com vocês, né, uma cidade de 30 mil habitantes, bastante focada em agronegócio, por exemplo, que pode muito bem se tornar uma cidade inteligente e sustentável. Eu entendo disso, isso aí é um programa que eu coloquei lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e nós temos lá no Ministério tudo isso aí. Eu faço agora, como senador, a conexão com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com outras instituições, né, no Brasil e fora do Brasil, para tornar as cidades, por exemplo, do estilo de Conchal, uma cidade inteligente e sustentável. Com isso, com todo o planejamento de desenvolvimento da cidade, da região, de forma sinérgica, a gente vai poder trazer empresas para lá, de forma que a qualidade de vida vai saltar lá para cima, né? Os salários vão ser altos, vai ter mobilidade urbana controlada com inteligência artificial, todo o zoneamento de forma sustentável, com as melhores práticas que já existem no planeta, a gente traz para cá, né? Eu tenho esse conhecimento para trazer tudo isso para cá, e com isso a cidade cresce de forma planejada, de forma sustentável, com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, protegendo o meio ambiente. E a agricultura também segue esse mesmo padrão, ou seja, o padrão de vida numa cidade dessa vai crescer lá para cima, e muita gente das cidades grandes vão querer migrar para o interior. Isso é bom, porque as cidades já vão estar com o planejamento correto. Essas cidades, eu até falei sobre isso um outro dia aí, numa desses vídeos, procura aí, que eu até fiz no carro, porque eu estava em movimento, falando sobre projetos de desenvolvimento regional, né? Então, essa é uma parte de um projeto desse daí. Então, vai aumentar a qualidade de vida, vai aumentar o rendimento, o nosso estado vai decolar, mas para isso precisa de um senador que saiba, né, da parte técnica, saiba conduzir tudo isso junto com o governo estadual, junto com os governos municipais, né, junto com o governo federal, com todos os ministérios, e principalmente junto com a parte internacional, com a credibilidade suficiente para trazer coisas para cá. Ou seja, de longe, né, se você olhar os candidatos que são aí para o Senado aqui em São Paulo, de longe eu tenho vantagens enormes, né, em termos de trazer recursos, trazer coisas aqui para São Paulo. É difícil até de comparar essas questões. Agora, também tem outro ponto importante para a gente levar em conta, né, sobre como escolher um candidato. Você precisa também ver a ficha corrida do candidato, né? Então isso é extremamente importante. Eu tenho uma ficha limpa. Ficha limpa é muito importante para o Senado. Então olhem também sobre isso. Não é difícil você achar, né, essas coisas. O que mais aí que a gente pode falar hoje? A gente estava falando de voto útil, então eu estou aqui pedindo o seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, número 222, candidato ao Senado aqui em São Paulo, né, com uma bagagem enorme aí na vida, né? Então, os critérios para você escolher um candidato, vamos colocar esses critérios lógicos, né? Eu sempre trabalho com lógica, eu não gosto de ficar elucubrando coisas diferentes, estamos sempre com lógica. Quais são os critérios lógicos? São 7 critérios. 7 critérios. Então, use isso, né? E você vai ver que elevar o nível do Senado, elevar o nível de conhecimento no Senado vai ser muito importante, ainda mais defendendo as pautas que eu defendo, né? Então, vamos ver quais são esses critérios, né? Aliás, para quem estiver assistindo aí de fora, eu vi alguém do Pará,
né? Fale com seus amigos aqui em São Paulo, né? Que tem um candidato aqui preparado para o Senado, né? Que é o astronauta Marcos Pontes, número 222, não indique aí, né? Para os seus amigos em São Paulo, passe isso aí e tudo mais. Então, vamos lá. Quais são os critérios? Primeiro critério, história de vida. Veja a história de vida, veja a minha história de vida, compare com a história de vida dos outros candidatos ao Senado aqui em São Paulo, né? Eu parti lá da periferia de Bauru, né? Comecei minha carreira como eletricista aprendiz, né? Meu pai era faxineiro e foi graças à educação e o meu esforço pessoal que eu consegui crescer na vida, né? E isso a gente tem que ensinar e trazer para todos os jovens. Eu lembro que a minha mãe falava assim, olha, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. E foi isso que eu fiz na vida, isso que eu quero passar para os jovens, quero abrir oportunidades lá no Senado, através do Senado, abrir oportunidades pela educação, pela ciência, pelo desenvolvimento de startups, pelo desenvolvimento de empresas, construindo empregos, né? Trazendo empregos aqui para o estado de São Paulo, para tirar os jovens da periferia e ensino profissionalizante, né? Creches também, muito importante, creche. Parece simples, mas parece que só eu tenho falado sobre isso. Pô, creche é muito importante. Eu, quando era criança, eu não tinha creche, eu tinha que ir trabalhar com a minha mãe. E isso é difícil, entendeu? Para as mães que trabalham, não ter lugar para colocar os filhos, ou a creche é muito cara, você não consegue pagar com o salário mínimo que existe hoje em dia. Então, precisa de creche para as mães que trabalham, para colocar seus filhos lá. Precisa de essas creches sejam integradas também das várias políticas de apoio à criança na primeira infância, como o Criança Feliz lá do Ministério da Cidadania, mas também apoio às mães gestantes de baixa renda. É muito importante isso aí. Então, por isso que eu falo de creche, falo de ensino profissionalizante, porque eu sei, minha história de vida, eu parti da periferia, eu sei como é que é isso. Então, quem está na periferia, quem está ouvindo, conhece as pessoas da periferia, né? Olhem para eles e falem para eles, ó, tem um senador, tem um candidato ao Senado, que é o astronauta Marcos Pontes, que viveu na periferia, ele sabe como é que é. Então, dê o seu voto, coloque o seu voto ali, que ele vai saber como defender vocês, como trazer, né, mais benefícios do ponto de vista de meritocracia, para que as pessoas consigam sair da situação de vulnerabilidade, como eu estava lá atrás, e ter sucesso na vida. Eu sei como fazer, porque eu passei por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Veja o histórico, a história de vida do candidato. Em resumo, nessa história de vida, veja se você gostaria que o seu filho fosse igual a esse candidato, né? Tivesse uma carreira semelhante, uma história de vida semelhante. Segundo, veja a formação acadêmica. Formação acadêmica, essa pessoa é bem formada. Eu sou formado na Academia da Força Aérea, sou formado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Tenho N cursos em várias áreas, né? Tenho pós-graduação em sistemas, mestrado. Eu conheço, né, muita coisa, vim aprendendo ao longo da vida, trabalhando também. Então, eu conheço muita coisa que será muito útil dentro do Senado, na construção de projetos. No final das contas, gente, o que a gente quer, agora faz conta que eu não sou candidato, estou tirando o chapéu de candidato, colocando o chapéu de cidadão aqui. No final das contas, o que a gente quer, se a gente paga imposto com puto sacrifício, né? Imagina quem ganha salário mínimo, paga imposto com puto sacrifício, é muito difícil pra caramba. E aí você não tem o serviço que você precisa, você não tem a saúde adequada, você não tem segurança adequada, você não tem a educação adequada, né? Você não consegue ter emprego para você trabalhar, não tem. Cara, isso é muito frustrante, ou seja, a gente precisa resolver esse problema. Para resolver um problema desse, não é fazendo, entre aspas, só discurso político, é prática, é arregaçar a manga, entendeu? E trabalhar. Foi o que eu fiz no Ministério, né? Trabalhar, resolver o problema, né? Resolver as coisas, trazer os resultados para cá. Tem dúvida dos resultados do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e de Comunicações, porque a imprensa nunca mostrou nada, né? Vai lá e olha no site do Ministério, busca os relatórios de gestão, são oficiais, está lá escrito a quantidade de coisa que foi feita. Isso porque eu sei fazer, porque eu consigo montar uma equipe, fazer a equipe funcionar. Como senador, eu vou fazer esse negócio funcionar, ou seja, a minha qualificação técnica se você comparar minha formação acadêmica com a formação acadêmica dos outros, lá você vai ver,
né, que dos outros candidatos, você vai ver que a minha está anos-luz na frente. Então, quase literalmente isso aí. Então, é importante isso aí, história de vida, formação técnica, né, formação acadêmica. Terceiro, veja o currículo. O que essa pessoa já fez na vida? Compara com a minha, compara com o meu currículo, né? Eu já fui piloto de combate, já defendi o país com a minha vida, né? Jurei na Academia da Força Aérea, quando eu me formei, defender o Brasil com o sacrifício da minha vida, se necessário, contra inimigos externos e internos, né? Então, eu sou o tipo da pessoa que vou lá colocar, eu vejo gente falar pra caramba, né? Como se fosse super corajoso ou corajosa, aquela coisa de tudo. Senta no avião, vai lá num combate. Se o Brasil entrar em combate, ainda sou da Força Aérea, eu sou da reserva da Força Aérea, mas não estou aposentado, não. Eu ainda sou da Força Aérea, eu vou ser o primeiro a sentar no avião para ir lá defender o seu filho, você, aqui, e com a minha vida dentro do avião, entendeu? Então, é esse tipo de compromisso com o Brasil que você precisa ter. Além disso, como piloto de teste, eu tive as profissões mais arriscadas do planeta, piloto de combate, piloto de testes de aviões, astronauta. Então, isso significa que sempre eu coloquei a bandeira do Brasil à frente, né, da minha vida. Eu vou continuar a fazer isso lá no Senado. É esse tipo de comprometimento que precisa ter. E veja os outros candidatos, veja o que eles fizeram, né, na vida, em termos de já colocaram ou eles que estavam olhando no umbigo deles só, porque quer ter poder, quer ter fama, com essas bobagens assim desse jeito. Não. Então, veja aí o currículo dos candidatos também, compare com o meu, né? Veja se dá para chegar lá. Então, falei de história de vida inspiradora, que tipo de seu filho você gostaria que fosse igual a qual candidato, né? Veja formação acadêmica, ver se tem formação acadêmica para discutir, se tem currículo. Eu acabei de falar da parte internacional, meu currículo, eu posso ir lá fora, trazer negócios para São Paulo, ter vantagens aqui para o nosso estado. Quarto, veja a ficha, já falei sobre isso, veja a ficha. Candidato ficha suja não pode ser eleito. Candidato ficha suja não pode ser eleito, né? A gente sabe o que acontece com isso aí. Então, olhem tudo isso aí, façam as pesquisas e distribuam para as pessoas. Essa semana é muito importante vocês distribuírem, né? Fazer essa divulgação toda, essa comparação dos candidatos e dos suplentes, né? O meu suplente, eu tenho muito orgulho do meu suplente. Meu suplente é o professor Alberto, ele é um professor, como o nome diz, ele é um pastor evangélico, defende as mesmas coisas que eu defendo, por exemplo, né? Ele é a favor da vida, é contra aborto, é contra ideologia de gênero, ele é contra a corrupção, ele é contra a liberação de drogas, ele é a favor de liberdade, ele é a favor da liberdade religiosa, ele é a favor, você pode ter a religião que você quiser, ele é a favor da liberdade de imprensa, ele é a favor da liberdade de expressão, ele é a favor da família, ele é a favor de Deus, ele é a favor da nossa pátria, né? Então ele se encaixa perfeitamente, um suplente muito bom. Compare o suplente dos outros candidatos, veja quem são os suplentes da Janaína. Os suplentes da Janaína são os irmãos dela, né? Eu acho que até que tinha que ser proibido esse tipo de coisa, mas os suplentes dela são os irmãos dela. Aí vem um tipo, uma neura aí, que eu não posso ter algum suplente diferente, alguém vai querer me matar, e coisas assim, né? Então, não vou parar por aqui, vocês façam as análises vocês mesmos. Então, os suplentes são os irmãos da Janaína. O suplente do Márcio França é o presidente do PSOL. O PSOL defende o quê? O PSOL defende liberação de droga, para ferrar com toda a família e ferrar com a saúde, com a vida de um drogado. É um absurdo ser a favor de droga. É a favor de ideologia de gênero nas escolas, né? Esse tipo de absurdo também, né, dentro das escolas. É a favor de aborto, de matar, é a favor de homicídio, né? De matar uma vida. Não falo, mas obviamente é a favor de corrupção, porque se não fosse, esse pessoal não tinha chegado até aqui com tanta corrupção no governo do PT, e é o que eles apoiam. Então, a questão de suplência é muito importante. Olhe o suplente. Aí eu falei, né, ainda nessa ideia de como escolher, né, a quem votar. Eu falei de história de vida, eu falei de formação acadêmica, eu falei de currículo, né, e agora de ficha limpa. Ficha limpa é importante. Eu tenho a ficha completamente limpa. Nunca fui envolvido em escândalos, fraudes de milhões, né? Veja aí, infelizmente, o Márcio França está envolvido aí
questão de 500 milhões de reais, né, com um escândalo chamado Operação Raio-X, né? Depois pesquisa na internet, essa tal da Operação Raio-X, então para ver o que é isso, né? Ele vai se defender, logicamente, mas isso está prosseguindo, está acontecendo aí, né, nesse momento. Teve busca e apreensão, teve toda a parte lá de processo com relação a isso. É um valor considerável, né? Bastante, 500 milhões de reais não é fácil. Desculpa, a voz está ruim, porque eu tenho falado muito ultimamente em comício, então eu estou com a garganta prejudicada. Mas veja isso aí, então, com relação ao Márcio França, com relação a essa questão da Operação Raio-X. Tinha outra, o mesmo cara dessa Operação Raio-X está conectado com a Operação Ouro Verde lá no interior, lá em Bitinga, se eu não me engano, área de Campinas. Então, isso são fraudes na saúde, né? Então é importante olhar isso aí também, né? O candidato tem que ter ficha limpa para essas coisas, né? No caso da Janaína, pouca gente sabe, mas falam-se muito sobre a participação dela no impeachment da Dilma. Então, isso aí, ela recebeu, né, 200 mil reais do PSDB, foi contratado pelo PSDB esse estudo, né, para que ela fizesse participasse desse processo, né, de impeachment lá da Dilma, ou seja, não foi iniciativa dela, ela foi contratada para fazer isso, né? Então também tem esse ponto para a gente olhar aí. Estou vendo, Vinícius, se eu tivesse um gengibre aqui seria bom mesmo, que a garganta está terrível. Bom, o outro candidato lá, tal do Edson Aparecido, né, que ele foi secretário de saúde aqui na cidade de São Paulo. Diga-se passagem, foi a cidade que teve o maior índice de letalidade durante a pandemia do país inteiro, né? Aqui em São Paulo o índice foi perto de 4, o índice de letalidade, e no restante do país, em média, foi aproximadamente 2, um pouco menos de 2. Ou seja, eu deixo para vocês tirarem as consequências aí, tirar da onde saiu isso aí, né? Vamos dizer assim, qual é a implicação disso, o que isso quer dizer, né? Em outras palavras, mas é importante observar isso aí também, né? Que isso indica a capacidade de gestão ou falta de capacidade de gestão para fazer isso funcionar, né? E outra coisa importante, quando penso nessa questão de ficha limpa, etc., né? Teve toda aí, com o Edson, teve toda a questão aí de direção premiada da Odebrecht, e assim vai, né? Então, procurem, né, essas coisas, né, que vocês vão... E ele era secretário do Alckmin, né? Então, e agora está do lado do Rodrigo Garcia, não sei que lado que está essas coisas. Aliás, o pessoal fala de mim, fala assim, pô, mas você foi lá candidato do PSB, né, em 2014. Eu nunca me alinhei com o socialismo, isso é fato, né? Só que eu tinha uma amizade muito grande com o Eduardo Campos, que era do partido, né, do PSD, por causa da história de família, era do Arraes, etc., mas era um cara que ele pensava em termos de economia liberal, era um cara muito bom. Ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, ajudou muito o programa da Estação Espacial Internacional, e ele me convidou para ser candidato aqui em São Paulo a deputado. E eu comecei sem ter não era muito minha intenção isso, mas eu fui para poder ajudá-lo, mesmo porque naquela época ele era candidato a presidente e ele era contra a Dilma, então era contra o PT. Então eu estava do lado dele, não estava do lado do PT, eu estava do lado de cá, né? Então, infelizmente ele faleceu de uma forma muito estranha durante aquela campanha, não vou entrar por esse lado, mas aí eu desanimei com ele, era a única razão que eu estava lá participando também, e ele faleceu, e aí eu praticamente desisti de tudo, não fiz mais nada, e eu acabei ficando na suplência ainda, né? Eu fiz uma votação sem fazer campanha, eu fiz uma votação adequada, fiquei na suplência. E logo depois que ele faleceu, terminou a eleição, eu saí do partido, porque eu não me alinhava com o socialismo, obviamente, então não fazia sentido eu ficar lá, então eu saí logo na sequência. Então, quem tem dúvidas sobre isso, está aí, né, o que aconteceu, né, naquela época. E o presidente Bolsonaro, eu tenho amizade também desde 2001, um cara que eu gosto, dá para notar que eu tenho uma coisa que é muito
importante para quem trabalha em situação de risco, para quem trabalha ali numa esquadrilha, por exemplo, para quem trabalha numa tripulação espacial, que é a lealdade, né? A lealdade é uma coisa importante, acho que outros candidatos deveriam aprender um pouco sobre isso também. Eu trabalho junto com as pessoas, eu não concordo 100% com o que a pessoa fala ou deixa de falar, mas eu vou lá e falo com a pessoa. É assim como você tem que ser com o seu amigo, por exemplo, né? Ou com o seu irmão, ou com o seu filho. Você tem que ser leal ao seu filho, mas você não precisa ser contra, né? Você ir lá e acabar com a pessoa, você discute com ela sobre aquilo lá. Então, lealdade é uma coisa muito importante. Então, de novo, história de vida, né? Um dos primeiros critérios. Segundo critério, formação acadêmica. Terceiro critério, currículo. Quarto critério, ficha limpa. Quinto critério, propostas. Veja as minhas propostas, aqui está nesse canal, né? Não dá tempo de eu falar isso lá numa entrevista, o pessoal não dá tempo, você não tem 2 horas para falar a respeito das suas propostas. Então, por isso, eu trago para cá, na entrevista, eu tento colocar só uma pincelada assim, de algumas das minhas propostas, e aqui nesse canal, @astropontes, aliás, quem está entrando aí agora, eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, representante do presidente Bolsonaro aqui em São Paulo, né? Então, entre nesse canal aqui, Astropontos, veja lá os vídeos anteriores que falam muito das minhas propostas. Eu tenho propostas para a saúde, eu tenho propostas para a educação, eu entendo do que eu estou falando, porque a educação, né, salvou a minha vida, vamos dizer assim, do crime, eu saí lá da periferia através da educação que eu tive aí a minha chance na vida, né? Eu falo sobre propostas para o setor internacional, de como trazer negócios para cá, eu falei a respeito de reforma tributária e muita coisa está nesse canal aqui, então procure lá para ver, né, e passe para as pessoas essas propostas, que é importante elas saberem o que eu defendo e também os valores e o que eu defendo em termos de doutrina de vida, né? Que mais? Então falamos de história de vida, falamos de como critério, são 7 critérios. Primeiro, história de vida. Segundo, formação acadêmica. Terceiro, currículo. Quarto, ficha limpa. Quinto, proposta. Sexto, né? Qual é a índole do candidato, né? Como você se alinha com aquela índole, né? É um candidato que tem uma boa índole, tem um bom caráter, né? E você vê isso através da vida do candidato, você acompanha, você vê através da vida da pessoa. Se a pessoa sempre defendeu coisas boas, né? Fala coisas boas. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui, isso aí eu não escondo de ninguém, porque é assim mesmo. Eu faço, para mim, para chegar aqui e falar alguma coisa negativa sobre outros candidatos, né? É um esforço danado, que eu não gosto de falar de coisas negativas sobre os outros. Eu sempre gosto de falar de coisas positivas, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tenho um sentido muito de compaixão. Compaixão não é ter dó das pessoas, compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Então, para fazer uma boa política pública, para ser um bom senador, para ser um bom representante, você tem que saber se colocar no lugar das pessoas. Como é que essa pessoa vê, como é que ela sente naquela situação, aí você consegue fazer uma política pública que atenda aquelas pessoas. Tem muito político esses ditos políticos profissionais, que esqueceram da vida normal, vive numa redoma, né? Vai lá e está sempre cercado de gente puxando o saco, essas coisas assim, e a pessoa esquece de ver a população que votou nele, esquece de estar ali junto com o seu João, com a dona Maria, seja lá quem for, para ir lá e falar, vem cá, o que o senhor precisa, como é que está, e se colocar na posição da pessoa. Pessoas esquecem disso aí. Aí a hora que tem o poder, o poder não transforma a pessoa, o poder mostra quem ela é, mas a pessoa vai lá, que tem o poder, esquece de onde veio, desgruda das raízes. Repararam quantas vezes eu falo que meu pai era faxineiro, minha mãe era escriturária, eu morava na periferia? Porque isso é minha raiz, eu não posso esquecer a minha raiz, eu tenho que continuar a ser leal a isso aí. Então, quando eu estiver lá no Senado, eu vou estar olhando para as pessoas que estão aqui, né, morando na rua, as pessoas estão lá, desculpa, a voz está horrível hoje, né? As pessoas que estão trabalhando lá no campo, o cara que mantém vamos dizer assim, aquele cara que mantém a sua família com um trabalho, vendendo alguma coisa lá na rua, a pessoa que levanta todo dia, pega 3 conduções para poder chegar. São essas pessoas que a gente está lá para defender. Lógico que um senador, né, tem que defender os interesses do Estado, no Pacto Federativo,
né, nas questões de reformas, etc. Tem, óbvio, isso faz parte do trabalho. Mas você nunca pode esquecer que quem você foi eleito pelas pessoas. Então a gente tem que estar lá pensando nas pessoas, né? Então essa parte da índole é muito importante, do caráter, né? E as pequenas coisas demonstram o comportamento grande. As pequenas coisas demonstram um comportamento maior lá. Eu vejo, se por exemplo na educação, a gente tem que ensinar as nossas crianças desde pequenininhas a certas coisas básicas, né? Na educação, que eu digo, na escola e em casa. Por exemplo, né? Essa caneta é sua, essa caneta é do Joãozinho, de outra pessoa. Então você não pode pegar essa caneta para você, você tem que ficar com essa daqui, né? Se você achar essa caneta, você devolve para o dono, né? Então, nas pequenas coisas que as crianças vão aprendendo, que a gente vai tendo no nosso comportamento, isso diz as grandes coisas lá na frente. O Joãozinho, o Pedrinho que devolve a caneta aqui do Joãozinho, vai ser o mesmo Pedrinho que vai chegar lá na frente e não vai ser um corrupto, não vai tirar dinheiro público para enfiar no bolso. Entendeu? Se ele aprende desde a escola de pegar, ou desde de pequenininho, que não tem problema de roubar alguma coisa de alguém, quando chegar lá na frente, para ele vai ser um comportamento normal. Deu para entender? Essa questão de índole começa desde pequenininho. E eu vim de uma família muito reta, muito honesta com tudo. Eu lembro de uma história do meu pai, seu Vigílio, né? Meu pai, ele era uma pessoa sensacional, assim, né? E ele vivia ali apertadinho, né? A gente não tinha dinheiro, você imagina o que ganha um servente de serviços gerais. E tem uma história que contam dele, que eu era muito criança, eu vivi, mas não lembro disso aí. Mas meu irmão, ele sabe contar essa história, meu irmão é mais velho que eu, de que o meu pai, num daqueles trens, que tinha lá na época em Bauru tinha a Coreia, né? Aquele trenzinho que seguia ali nas cidades próximas, era muito interessante, a Coreia, o pessoal chamava. E meu pai, num dia daqueles, uma puta dificuldade econômica, faltando dinheiro para tudo, ele achou uma carteira no trem, e segundo era uma carteira cheia de dinheiro, né? Uma carteira lotada de dinheiro. E aí o que ele fez? Ele pegou aquela carteira cheia de dinheiro, levou numa rádio da cidade, né? E lá na rádio da cidade eles anunciaram, olha, o dono da carteira, sei lá, o seu, né, Ademar Vieira, que é o dono da carteira, o João da Silva, foi achada a sua carteira, ela contém aqui, né, uma certa quantia de dinheiro, o senhor vem para cá para recuperar a sua carteira. E o que era aquele monte de dinheiro que estava naquela carteira? Aquele monte de dinheiro era o salário do outro cara. Olha só que interessante. Naquela época tinha isso, acho que o pessoal tirava o salário, não sei como, mas era o salário. Então, uma pessoa que precisava também do dinheiro. Imagine que se meu pai não tivesse essa ética e esse comportamento correto de devolver aquilo. Embora o meu pai... Putz, está difícil aqui. Embora o meu pai também precisasse de dinheiro, ao achar aquela carteira cheia de dinheiro, ele devolveu a carteira. Isso daí demonstra o que a gente chama de índole, né? Ou caráter. E foi assim que eu aprendi com meu pai, foi assim que eu aprendi com a minha mãe, né? E é assim que eu vou me comportar sempre na minha vida, né? Então a gente precisa desse tipo de coisa. E pequenos detalhes mostram as grandes, né? Então eu falei aqui de seis critérios para escolher um candidato, e eu fui me colocando aqui no meio para você ver o porquê que eu conto com o seu voto aqui, astronauta Marcos Ponce, número 222, fácil de lembrar, no dia 2, aqui para o Senado. Então eu falei já de 6 esses critérios. Primeiro, só para recordar aqui muitas vezes. Primeiro, história de vida. Segundo, formação acadêmica. Terceiro, currículo. Quarto, ficha limpa. Quinto, propostas adequadas e viáveis. Sexto, caráter ou índole. Sétimo, e finalmente a última, que é afinidade. Você precisa olhar para um candidato e falar assim, puxa vida, esse cara ele me representa, ele pensa da forma que eu penso, né? Ele defende coisas que eu defendo, eu gosto dele ou dela, eu gosto dessa pessoa aí, porque é uma pessoa que quando eu votar, eu vou ter orgulho de apertar ali, né? 222, confirma, né? Para o Senado aqui em São Paulo. Eu vou falar assim, poxa, eu fiz uma boa coisa para o meu estado hoje. Eu fiz uma boa coisa para a minha comunidade, para a minha família, para o futuro dos meus filhos. Lembrando que tem uma vaga só para senador aqui em São Paulo, em todos os estados, só uma vaga só, e são 8 anos de mandato. Então, é importante, muito importante o Senado, né? E tem muitas das atribuições do Senado que são exclusivas, depois vê aí no meu vídeo sobre o Senado.
Então, é um candidato que te dá afinidade, quando você apertar lá 222, confirma, você vai se sentir bem, o coração vai bater e falar assim, puxa vida, hoje eu fiz uma boa ação para o meu estado, uma boa ação para o futuro dos meus filhos, né? Ou você vai colocar um candidato estranho lá e vai ficar em dúvida, puxa vida, caramba, eu votei nesse cara, eu estou com dúvida, ele vai puxar meu tapete depois, ele vai ser contra, ele vai votar em coisa que eu não quero. Então, gente, é isso, né, que precisa ter essa afinidade. Olha para os olhos da pessoa. É aquela pessoa que você confia, que você gosta, que você se sente bem com ela. Então, é isso. Eu estou pedindo seu voto aqui para Astronauta Marcos Pontes, número 222. Essa é a última semana, né, para a eleição. Então, passe esse vídeo para as pessoas, passe esse vídeo para os seus amigos. Tem um vídeo gravado aqui, vai ficar gravado aqui no @astropontos aqui no Instagram. Espalhe para as pessoas as coisas que eu falei aqui. Então, são esses 7 critérios para escolher o candidato. Eu me mostrei aqui em cada um dos critérios, para você ter uma base de comparação com os outros, né? Então, primeiro, história de vida. É inspiradora. Segundo, formação acadêmica. Eu sou formado pelo ITA e pela Academia da Força Aérea, né? Então, 2 cursos extremamente altos e com mestrado, etc. Currículo. Eu já coloquei a minha vida pelo país. Eu vou continuar a fazer isso lá no Senado. Terceiro, quarto, ficha limpa, eu tenho ficha limpa. Quinto, propostas, eu tenho propostas, boas propostas, veja aí, né, desse canal. Sexto, índole, né? Eu já demonstrei por muitas vezes aqui essa minha índole. E por que eu estou aqui? Eu podia estar em outro lugar? Podia estar nos Estados Unidos trabalhando, ganhando bem pra caramba, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar. Poderia, mas eu estou aqui no meu país, né, participando de uma eleição. Para quem não sabe, isso não é uma coisa simples, né? Consome o seu tempo, consome sua vida, consome sua energia. Você se coloca aí para um monte de gente falar mentiras sobre você, para te atacar e etc, né? E eu estou aqui só por causa do meu país, por causa de vocês, para defender o nosso estado de São Paulo. Por isso que eu estou aqui. Sétimo melhor, afinidade. Se você, como eu, defende, né, ser contra liberação de drogas, você é contra a ideologia de gênero nas escolas, você é contra a corrupção, né? Extremamente importante ser contra a corrupção, você é contra aborto, você é a favor da vida, você é a favor de liberdade de imprensa, a favor de liberdade de expressão, a favor de liberdade de religião. Se você defende a sua religião, defende a sua igreja, né? Se você é uma pessoa que é a favor de ter um país melhor, né? Um país que produza mais, com um governo mais enxuto, que os seus tributos possam ser utilizados mais para ciência, tecnologia, possam ser usados mais para educação, mais para segurança pública, para saúde, e que o governo seja enxuto, consuma menos, que tenha mais produção de empregos através de ensino profissionalizante, que as empresas tenham sucesso, né, etc. Se você é a favor disso, eu sou o seu candidato. Se você é a favor de corrupção, se você é a favor de aborto, se você é a favor de ideologia de gênero, se você é a favor de um governo gigantesco que acabe com o país, leve o país para bancarrota como a Argentina, como Venezuela, etc., eu não sou o seu candidato. Eu vou ser contra isso, tudo isso aí, né? Lá no Senado eu vou fazer funcionar isso. Então, eu estou aqui, eu quero pedindo seu voto, né? E Astronauta Marcos Pontes, número 222, passe isso aí, me ajude a divulgar, use suas redes sociais, seus amigos, na escola, no trabalho, no condomínio, né, no clube, né? Então, estamos aí junto. Estou junto com os meus irmãos, vamos dizer assim, né, os meus irmãos militares, polícia militar, eu defendo a polícia militar. A polícia sempre protegeu a gente no estado de São Paulo. Agora está na hora da gente, né? A gente como população, como senador, como governador, está na hora da gente proteger a nossa polícia, que ela tem sido atacada durante anos, né? E agora está na hora da gente proteger a nossa polícia e atacar os bandidos. Bandido é que tem que ficar na cadeia, bandido é que tem que sofrer as consequências da falta de responsabilidade nos seus atos. Agora a polícia tem que ser protegida, então vamos proteger a polícia e etc. Então, gente, é isso aí por hoje no Diário de Bordo. Muito obrigado aí pela sua audiência aqui.
passe isso aí, entre no canal @astroponce. Peço desculpas pela minha voz aqui, que está ficando realmente ruim, né? Eu preciso fazer um tratamento. O pessoal falou de gengibre, vou ver se eu compro um remédio aí para a garganta. E amanhã estejam comigo mais um Diário de Bordo. Lembre do nosso presidente Bolsonaro 22, nosso Tarcísio número 10, eu, astronauta Marcos Pontes número 222, passem isso para as pessoas e contamos aí com vocês nessa semana para divulgar. Divulgue, 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 porque é assim que a gente vai conseguir eliminar o comunismo, eliminar o PT da nossa história e transformar São Paulo no melhor estado, não só do Brasil, mas de toda a América aqui, latina, sem dúvida nenhuma. E nós temos tudo aqui para se transformar numa Califórnia, vamos dizer assim, aqui no Brasil, tá? Com emprego, com qualidade de vida excelente, etc. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês. Tamo junto, Vamos para frente aí, que vamos vencer essa eleição, Conto com vocês, conte comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.